Atos dos Apóstolos, 23, versículos 12 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando uns dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então, o comandante o despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride no dia seguinte. Voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Amados irmãos, durante a exposição desse livro de Atos dos Apóstolos, temos chamado a atenção dos irmãos para a genuína filosofia da história,
ou qual o verdadeiro significado da vida. Temos visto a interpretação aqui dos eventos históricos, não como se fossem acontecimentos aleatórios, não como se fossem acontecimentos que vêm por acaso, não como acontecimentos cíclicos, mas nós temos visto aqui na exposição desse livro acontecimentos que refletem um grande embate, uma grande peleja que é travada entre o grande dragão vermelho, a antiga serpente, Satanás, que é representado nesse livro, no livro de Apocalipse, que nós lemos no começo, essa peleja contra o Cordeiro de Deus, contra o Filho varão. O texto que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 12, é precioso nesse sentido, irmãos, de mostrar, né, aos estudiosos, de mostrar aos intérpretes, a mostrar a nós, a todos nós, que os acontecimentos no mundo, eles precisam ser vistos à luz da palavra de Deus, à luz dessa grande peleja, à luz desse grande embate que acontece nas regiões celestiais. E a história, nós sabemos, irmãos, a verdadeira história desse mundo, ela narra esse combate, essa peleja, a ira do dragão contra a igreja de Cristo, contra a descendência da mulher. E nesse texto que nós lemos, irmãos, mais uma vez nós encontramos esse embate. Mais uma vez nós encontramos essa fúria do dragão, mas nós vemos aqui também o Cordeiro de Deus resgatando a igreja, libertando um dos seus principais representantes, o apóstolo Paulo, do furor, da ira dos agentes do dragão. Vejam que o texto diz que na noite anterior, lá no versículo 11, quando o Senhor se manifestou a Paulo dizendo: coragem, Paulo, coragem. E foi uma noite de grandes conflitos nas regiões celestiais, porque, por um lado, nós vemos os principados e potestades contra quem lutamos, irmãos, contra quem pelejamos, conforme aquela forma do apóstolo Paulo se referir a esse embate, como nós devemos ver a vida, como está descrito lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Vejam que naquela noite estavam operando, tramando contra Paulo, contra o Evangelho. Vemos de forma intensa aqui, irmãos, essa ação satânica, essa ação maligna. E eu digo isso, irmãos, porque nem amanheceu, né, e é isso que o texto mostra, nem amanheceu, o judeu já tinha uma trama armada, uma cilada armada. Durante a noite, enquanto Cristo encorajava Paulo, enquanto Cristo estava ali animando o apóstolo Paulo, Satanás, ele agia no coração, na mente dos opositores do Evangelho. Aqui vemos uma trama diabólica, um plano terrível para assassinar o apóstolo Paulo. E não é à toa, irmãos, que Satanás ele é chamado de assassino desde o começo. Nós vamos encontrar isso no livro do começo, no livro de Gênesis. Na narrativa sobre Caim, nós vemos essa clara definição do acusador de Satanás como um assassino, como um verdadeiro assassino. Vejam, irmãos, que dos versículos 12 a 15, nós vemos então o registro da conspiração propriamente dita. Diz o texto que, quando amanheceu, os opositores do Evangelho, cerca de 40 dentre os judeus, se reuniram juntamente com os principais sacerdotes, os anciãos e os saduceus, pois os fariseus, como nós vemos no versículo 9, não viram nada que condenasse o apóstolo Paulo.
Então esse grupo se reuniu e propôs uma cilada. Está aí no versículo 15, de maneira muito clara. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. A determinação, irmãos, era tão grande, a disposição revela aqui um fanatismo religioso tão grande que eles fizeram greve de fome. Eles disseram, olha, nós não vamos comer, nós não vamos comer enquanto não matarmos a Paulo, e fazemos isso sob anátema, que era algo sério, irmãos, era algo sério naquele período, ou diante daquelas leis judaicas. Nos versículos 16 a 22, irmãos, Lucas registra como é que Deus frustrou o plano, a trama, aquele plano mau, iníquo daqueles judeus fanáticos, através de um rapazinho, através de um jovenzinho, um sobrinho do apóstolo Paulo. Nós não sabemos, irmãos, como ele ouviu a trama, como ele ouviu a conversa. Ficamos até curiosos, sobre isso. Provavelmente, a irmã do apóstolo Paulo morava em Jerusalém. Até aí, não vemos nada de estranho, até porque o apóstolo Paulo já havia dito que saíra cedo de Tarso e havia sido criado aos pés de Gamaliel, aos pés dos ensinos rabínicos. E certamente não só ele tinha vindo para Jerusalém, mas com ele toda a família, e habitavam ali em Jerusalém. De uma maneira ou de outra, irmãos, talvez a sua família ainda tivesse uma relação próxima com o sinédrio, e nada que... Na verdade, irmãos, quando nós vemos todas essas construções, ou todas essas narrativas, nós não podemos ver essas coisas como por acaso, acontecimentos aleatórios, mas devemos ver, irmãos, essa construção, ou esses acontecimentos, como tudo debaixo da vontade soberana de Deus, da construção macro da vontade de Deus, através de acontecimentos individuais, acontecimentos pessoais. O fato, irmãos, é que o sobrinho do apóstolo Paulo, que tinha a sua idade por volta de 15 a 19 anos, ouviu toda aquela trama para tirar a vida do apóstolo Paulo, e o que é que ele faz? Ele se dirige àquela fortaleza onde Paulo estava preso. Não era difícil naquela época parentes terem acesso ao preso para suprirem aqueles presos de alguma necessidade, principalmente com relação a Paulo, que era cidadão romano. O fato, irmãos, é que o rapaz foi até Paulo, relatou o que estava acontecendo, e Paulo pede que um dos centuriões leve seu sobrinho até o comandante, pois ele tinha informações importantes. Diz o texto aqui, irmãos, que o centurião obedeceu. Isso é algo muito estranho aqui. É estranho porque o centurião era alguém importante no Império Romano, no exército romano. Ele tinha 100 homens sob suas ordens, e diz o texto que ele obedeceu. O centurião obedeceu àquele pedido do apóstolo Paulo, provavelmente, irmãos, por causa da influência do apóstolo Paulo, provavelmente por causa do seu caráter, a sua conduta aprovada, provavelmente ele já estava conquistando até a simpatia daquelas pessoas. Então o rapaz é levado até o comandante, e ele, percebendo que o rapaz tem algo a dizer, o pega pela mão, diz o texto no versículo 19, leva a um lugar reservado. Ele ouve o rapaz sobre aquela trama, sobre aquela conspiração,
para tirar a vida do apóstolo Paulo, como está registrado aí nos versículos 20 a 21. O comandante, então, acreditou nas palavras daquele rapazinho, despediu, não sem antes orientá-lo no sentido de não contar a ninguém, porque o comandante queria usar de surpresa, né? Agora a surpresa estava do lado do apóstolo Paulo e do comandante, aqui usado, né? O comandante aqui usado para proteger, né? Usado por Deus para proteger Paulo daquele assassinato. Dos versículos 23 a 25, irmãos, até o final do texto que nós lemos, Lucas nos informa acerca das providências que o comandante tomou para garantir a vida do apóstolo Paulo, para que ele não fosse assassinado. Vejam que ele tomou aqui, o texto nos mostra que ele toma 3 providências. A primeira providência foram os preparativos para retirar o apóstolo Paulo de Jerusalém e levá-lo para a capital da província da Síria, que ficava na cidade de Cesareia. O comandante chamou 2 centuriões, ordenou que eles estivessem prontos desde a hora 3ª da noite, com 200 soldados da infantaria romana, mais 70 da cavalaria, e provavelmente aqui mais 200 lanceiros, como está aqui traduzido. Está traduzido aqui como lanceiros. E digo provavelmente, irmãos, porque a palavra traduzida para lanceiros é um enigma para os tradutores do Novo Testamento. Digo isso, irmãos, porque é a única vez que essa palavra aparece aqui no Novo Testamento e também na literatura patrística, na literatura helênica. Naquela época é difícil interpretar aqui essa palavra no verdadeiro significado. Algumas pessoas até têm sugerido aqui a tradução como cavalos sobressalentes, né? Cavalos que iriam ali para apoiar a volta ou a cavalgada daqueles soldados. Mas o que vemos aqui, irmãos, é que o comandante não queria correr riscos. Veja que ele planeja um grupo grande de soldados, porque o comandante ali percebeu a ira dos patrícios do apóstolo Paulo contra ele. Né? O furor era muito grande, havia um desejo intenso, um desejo muito grande de assassinar o apóstolo Paulo. Então, o comandante ele reúne ali, ou ele planeja reunir uma quantidade enorme de soldados para que acompanhassem, a quantidade para acompanhar o apóstolo Paulo. Outra providência que ele toma aqui é escreve uma carta para colocar a par dos acontecimentos o governador romano na província da Síria, o governador Félix, acerca do que estava acontecendo com o prisioneiro, acerca do que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. A carta aqui, irmãos, é bem pequena. Nós não podemos dizer que o que temos aqui é uma reprodução das palavras de Lucas. Também nós não sabemos explicar como Lucas teve acesso a esta carta, ou mesmo se temos aqui o registro fiel ou completo da carta que foi enviada ao governador. Vejam que a carta começa de modo tradicional das cartas gregas que eram enviadas às autoridades, cita o remetente, depois cita o destinatário, deseja saúde, como era de costume naquela época. Então, de maneira resumida, essa carta traduz, essa carta narra os acontecimentos. Veja que ele narra os acontecimentos, irmãos, e cita algo aqui muito importante, muito interessante para que nós observemos. E o comandante, quando escreve a carta, ele tem uma percepção com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E a percepção desse comandante, e isso é fundamental, irmãos, para que nós vejamos o todo dessa obra do Evangelho naquela época, quando reinava, quando imperava
o exército romano, as forças romanas, porque, segundo o comandante, aquilo estava acontecendo, primeiro por causa do que regia as leis judaicas, mas ele enfatiza aqui que não vê nenhuma razão para que o apóstolo Paulo fosse morto, nem preso, muito menos preso. Ou não via razão para que ele fosse preso, muito menos para que ele fosse morto. Isso é fundamental, irmãos, para que nós vejamos aquela época o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado. Vejam que o cristianismo, de maneira nenhuma, queria tomar o poder das mãos do Império Romano. Não era esse o objetivo. Jesus mesmo veio e disse que o seu reino não era desse mundo. Nós não vemos aqui nenhum tipo de insolência contra o Império Romano ou o apóstolo Paulo cometendo algum crime. Isso é fundamental, né, as palavras do comandante com relação a tudo isso que estava acontecendo. Outra providência do comandante foi efetivar, ele colocou aquele planejamento de forma efetiva, entre 9 e 10 horas da noite, que é a terceira hora da noite, citada aqui, os soldados tomaram o apóstolo Paulo e o conduziram com toda aquela força até a cidade de Antipátride, que ficava a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, ali já na fronteira da Judéia com Samaria. Então, aquelas forças, depois de garantirem a segurança de Paulo nessa primeira etapa até aquela cidade, a força que tinha ido a pé, a infantaria, retorna e apenas os 70 homens, ou, digamos assim, ainda essa quantidade de 70 homens da cavalaria, esses homens acompanham o apóstolo Paulo até que ele chegasse a Cesareia. Ali, em Cesareia, eles entregam Paulo ao governador Félix. A história diz que era um homem cruel, que era um homem terrível. Entregaram também a carta. O governador pergunta a Paulo de onde ele era, e sabendo que ele era da região da Cilícia, né, de Tarso, da região da Cilícia, pertencente à província da Síria, viu que poderia julgar o apóstolo Paulo, então disse que aguardaria que os acusadores chegassem, e ali então ele faria o julgamento do apóstolo Paulo, julgamento que veremos depois, se Deus permitir, em outra oportunidade. O que vemos aqui, irmãos, em toda aquela situação, Deus usando um rapazinho para descobrir a trama, todo aquele procedimento para retirar o apóstolo Paulo, transportá-lo com toda a segurança até Cesareia, até que ele pudesse ser julgado. Parece uma trama de filme, né, irmãos? Quando a gente vê aqui a descrição dos acontecimentos, parece a descrição de um filme, toda essa trama. Mas aqui nós temos um livro histórico, irmãos, um texto histórico, narrado, inspirado por Deus, que narra que nada mais do que esse dragão se lançando contra a igreja. O dragão vermelho, a antiga serpente, ela se lança contra a igreja, contra os descendentes da mulher. Vejam que lá no capítulo 2 de Apocalipse diz muito claramente: lança-se com toda a ira contra a descendência da mulher, contra a igreja de Cristo, e assim é como nós devemos entender, irmãos, a ira desses homens. Na realidade, irmãos, eles estão dando vazão àquilo que Satanás havia colocado nos seus corações durante aquela noite. E eu ressalto aos irmãos, como narra ali no versículo 11, enquanto Jesus Cristo estava encorajando o apóstolo Paulo, enquanto Jesus estava animando o apóstolo Paulo, o dragão, irmãos, e seus agentes, eles estavam ali operando a iniquidade, o mal, através daquela trama terrível. E nós ficamos admirados
em ver a disposição do apóstolo Paulo pregar o evangelho. Ele estava ali, irmãos, fazendo o bem. O apóstolo Paulo estava demonstrando ali o amor ao próximo, aquele desejo de pregar aos seus patrícios o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Paulo estava ali correndo riscos por amor a Cristo e por amor também dos seus patrícios, como ele fala claramente, que ele desejava vê-los salvos em Cristo Jesus. E ainda assim, irmãos, vemos várias demonstrações de furor, de ira, daqueles que chegaram a tramar o assassinato de Paulo, jurando sob anátema. E nós vemos aqui, irmãos, os reflexos desse embate. Nós vemos aqui os reflexos dessa luta, dessa peleja espiritual nas regiões dos principados e potestades que não admitem o progresso, o avanço do reino de Deus nesse mundo. E sempre que o reino de Deus avança, irmãos, toda vez que o reino progride, Satanás, irmãos, opera nos filhos da desobediência, como o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios, de tal maneira, irmãos, que os utiliza de maneira ou de outra, até pelo assassinato, para impedir o progresso do reino de Deus aqui nesse mundo. E se nós queremos, irmãos, ser instrumentos de Deus para o avanço do reino, tenhamos certeza, irmãos, que Satanás não estará contente e utilizará dos meios, recursos possíveis que ele tem às mãos para atrapalhar o avanço do reino de Deus aqui nesse mundo. E é provável, irmãos, devido ao nosso contexto, nesse contexto que nós vivemos de muita tranquilidade aqui nesse Brasil, de termos toda essa liberdade de pregar o evangelho, de vivermos o cristianismo, é provável que nós não venhamos a correr riscos de vida, mas não tenham dúvidas, irmãos, que Satanás, ele se utilizará de outros meios, medo, desânimo, paralisia, ele se utilizará de vários meios para fazer com que os crentes eles se conformem com esse mundo, eles tomem a forma desse mundo e assim não sejam usados com toda a sua potencialidade para o reino de Deus, para o serviço do reino de Deus aqui nesse mundo. Mas, irmãos, o texto nos mostra que nós não devemos desanimar. Vejam que aqui nós vemos esse misto de soberania de Deus e a responsabilidade. Vemos claramente aqui, irmãos, a providência de Deus. Era absolutamente certo, o texto mostra no versículo 11, irmãos, que era absolutamente certo que Paulo chegaria a Roma. Chegaria na grande capital do Império Romano para ser testemunha do Evangelho. E veja que enquanto o dragão tramava a morte do apóstolo Paulo, Cristo estava ali garantindo e dando a Paulo o encorajamento que ele ia precisar. Logo no outro dia, logo quando amanhecesse, pois ninguém pediria que ele chegasse a Roma e fosse testemunha de Cristo, da obra redentora de Cristo Jesus. Mas vejam, irmãos, que Deus garantiria a chegada do apóstolo Paulo em Roma, que ele utiliza de pessoas. Vejam que Deus utiliza do sobrinho do apóstolo Paulo que ouviu aquela conversa. Deus se utiliza do centurião que leva o rapazinho até o comandante. Deus utiliza do próprio apóstolo Paulo que não ficou somente orando ali, mas chamou o centurião, encaminhou o rapazinho. Deus se utiliza aqui do comandante que organizou, toma todas aquelas atitudes para que Paulo fosse levado em segurança. E aqui, irmãos, nós vemos de forma maravilhosa a soberania de Deus aqui reinando, mas usando as pessoas, a responsabilidade humana,
porque os intentos, irmãos, os objetivos de Deus, eles são cumpridos, eles são realizados e o nome de Deus sempre é engrandecido. Por isso, irmãos, nós não podemos desanimar. Por isso, nós não devemos desanimar. Deus nos usa. Deus usa a todos nós para que seus objetivos sejam cumpridos. Vejam que o personagem principal aqui dessa grande trama, vejam que o principal personagem aqui não é o apóstolo Paulo, não é o sobrinho, não é o centurião, não é o comandante, é Cristo Jesus, irmãos. É Cristo Jesus. Ele não somente encorajou o apóstolo Paulo, mas dirigiu, encaminhou todas as coisas para que a sua vontade soberana fosse cumprida. E aqui o que vemos, irmãos, é o padrão desse livro, é o padrão do livro de Atos dos Apóstolos, mas também aqui é o padrão da vida cristã. É o padrão da nossa vida, irmãos, porque o reino de Deus, ele é promovido através do nosso testemunho. Ele é promovido através do testemunho do Evangelho. Os agentes do dragão, eles se lançam com o seu furor, com a sua ira contra a igreja. E nós vemos Deus se lançando para defender a sua igreja e para que a sua vontade soberana seja realizada, seja cumprida. E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Nós vemos aqui que mesmo as investidas do dragão, mesmo as investidas de Satanás, elas são convertidas para que a vontade de Deus seja realizada. Era plano de Deus que Paulo testemunhasse a seu respeito em Roma. Era plano soberano, era a vontade de Deus. Não somente que Paulo pregasse aos soldados, aos centuriões, ao comandante, ao governador, mas era plano de Deus que Paulo fosse até a grande capital do Império Romano para ser testemunha diante do grande imperador de Roma. E vemos aqui, irmãos, que nada sai do controle dessa vontade de Deus, e até os atos humanos, e sejam atos sobrenaturais também do inimigo, irmãos, esses atos, eles são usados em última instância para que os intentos de Deus sejam realizados, sejam cumpridos. Deus, irmãos, ele governa sobre todos os acontecimentos. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. E que diremos diante dessas coisas, irmãos? Que diremos, pois, à vista desse confronto? Que diremos, pois, à vista dessa peleja espiritual? Que diremos, irmãos, o que nós devemos dizer é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar, irmãos, abaixe a cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos por esse livro bendito, essa narrativa histórica do teu povo no passado, que mostra o teu poder, a tua soberania de estabelecer a história, de estabelecer essa história bendita de redenção em Cristo Jesus, e vemos o teu povo marchando, caminhando debaixo da tua vontade e do teu querer. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor, que é o nosso Deus, reina sobre todos os acontecimentos. Mas, Senhor, nós sabemos que somos teus servos, ó Deus. Temos responsabilidade diante dessa grande missão de trabalhar para o teu reino aqui nesse mundo. Temos o privilégio, ó Deus, temos a honra de podermos trabalhar para o teu reino, ó Senhor.
E o Senhor nos usa segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para que os seus propósitos sejam realizados. E, ó Deus, que diante dessa responsabilidade nossa, nós não fiquemos paralisados, nós não fiquemos travados diante dessa grande responsabilidade, mas que sejamos testemunhas de Cristo, Senhor. Onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em qualquer situação, falemos do Evangelho de Cristo, falemos desse Evangelho bendito de salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, nos abençoe para isso, ó Deus, nos ajude, Senhor, que a Tua igreja seja essa grande instituição que caminha, orgânica, com grande paixão, grande amor pelo Teu nome, para propagar esse Evangelho salvífico nesse mundo perdido. Oramos agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento desta palavra, e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.